Olá, queridos colegas professores, gestores, pedagogos e demais profissionais da educação de todo o estado do Amazonas, capital e interior. Bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta com CEPAM. E hoje nós estamos de cara nova, de casa nova. Eu sou a professora Rosilei Cardoso Moreira, formadora do CEPAM, e a nossa temática de hoje é cultura digital. Para falar de cultura digital, eu tenho uma convidada extremamente especial. É a professora Estrela Dinamar Vinente Santarém, que também é uma formadora do CEPAM e uma entusiasta das tecnologias digitais, da informação e comunicação e da cultura digital. Então, para falar disso, nós vamos receber a professora Estrela Dinamar Vinente Santarém. Estrela? Professora Estrela, onde você está? Rose, eu estou na sua mão, Rose. Na minha mão? Sim. Oi, Estrela. Que bom ter você aqui. Onde você está? Rose, eu estou falando com você do mundo digital. Hoje o nosso tema não é sobre cultura digital? Caramba, que legal, Estrela. Exatamente, nós vamos falar de cultura digital. E você está aí, no mundo digital, juntinho comigo aqui, no mundo analógico. Gostou? Muito, mas eu gosto mais de ter você aqui comigo. O que você acha de vir aqui comigo pro palco, pro mundo analógico? Então me chama, Rose. Vem, Estrela! Agora sim! Gosto de você aqui comigo, perto de mim, no mundo analógico. Cansei de carregar você, estava muito pesadinha na minha mão. Sim, Rose. O mundo digital é isso, ele traz inúmeras possibilidades, mas o analógico ele é muito importante porque permite esse contato entre nós, não é? E eu gosto desse contato. Sim, o analógico ele permite essa interação, mas ele não permite a interação física. Então hoje nós vamos trabalhar esse tema, cultura digital. A cultura digital, ela tem a ver com a questão da cultura. A cultura é um conjunto, né, de símbolos, signos, tradições e ritos de um grupo social. E a cultura digital, ela traz isso, mas de forma diferenciada hoje, que é através do quê? Da tecnologia. Isso, das tecnologias. Isso. Então, nós sempre vimos que o homem, ele vem desde o início transmitindo a sua cultura, né? E hoje nós vivemos transmitindo a nossa cultura mais através das tecnologias. E aí você pensa, Rose, você acha que pertence ao mundo digital? Eu acho que eu já pertenço ao mundo digital. Porque muitas pessoas acham que não estão no mundo digital. Mas aí nós pensamos, quando uma pessoa ela vai lá no banco e interage com O caixa eletrônico. Caixa eletrônico, muito bem. Então, essa pessoa, ela está vivenciando o mundo digital. Ah, sim. Então, se ele diz, eu não quero usar o aplicativo do banco, eu prefiro ir lá no banco, no caixa eletrônico, porque eu não sou digital. Mas ele é. Ele é, porque ele está usando o caixa eletrônico. Ele está fazendo o seu autoatendimento no caixa eletrônico. Exatamente, né? Ele é digital. Digital. E também quando a pessoa utiliza o seu banco no seu celular, né? Sim. Essa pessoa também é digital. Então, a maioria de nós hoje vive o mundo digital, utilizando os caixas eletrônicos, utilizando os seus celulares para transmitir, para se comunicar, para acessar seus bancos e para fazer inúmeras outras coisas. Nossa, evita tantas filas, a gente já... Eu sou totalmente digital nesse sentido. Adoro resolver tudo, pagar todas as minhas contas, resolver as minhas situações financeiras todas pelo aplicativo. E olha que eu já enfrentei fila com o meu olerite para pegar o dinheiro analógico, o dinheiro físico. Hoje, às vezes, eu fico assim de semanas sem ter contato com uma cédula ou uma moedinha. Inclusive, às vezes preciso de uma moedinha. Outro dia precisava fazer algumas circunferências, alguns círculos. E cadê uma moedinha lá em casa? Eu não tinha uma moedinha. Porque hoje nós vivemos muito mais esse mundo digital. Até o dinheiro passa a ser digital. Porque você está... Onde é que está o seu dinheiro? Sempre nós utilizamos os nossos cartões, né? Exato. E hoje também... para nós, né, que estamos aqui mais na cidade, é impossível não viver na frente de um computador.
de um celular para nos comunicar, para passar as nossas mensagens, para acessar as nossas redes sociais, não é isso? Exatamente, para a gente conversar, difícil não ter uma conversa que não envolva uma mensagem, né? Eu até ouvi esses dias, como é que vocês conversavam, como é que vocês paqueravam antigamente? Eu falei, realmente, como é que a gente paquerava sem uma rede social, sem mandar uma mensagem? A gente precisava de um interlocutor, de alguém que mandasse uma mensagem. E hoje isso já não existe mais, porque existem aí os aplicativos de mensagens, de textos, Sim. as redes sociais. Então, essa interação entre os jovens, entre os namorados, ficou muito mais fácil, mais dinâmica, mais presencial, né? Mais digital. Então, hoje, a gente trata dessa questão. E a cultura digital, o que que é? Cultura digital é um termo novo. Para a estudiosa Kensky, é um termo novo, atual, emergente e temporal. Então, a expressão cultura digital integra perspectivas diversas, né, vinculadas à incorporação, inovação e avanços nos conhecimentos proporcionados pelo uso de tecnologias digitais e as conexões em rede para a realização de novos tipos de interação, comunicação, compartilhamento e ação na sociedade. Então, o que é isso? Cultura digital é a transmissão de informações por meio de tecnologias. Essa questão da cultura digital, ela vem atualmente de forma diferenciada. Antes, na cultura da imprensa, nós tínhamos a transmissão de conhecimentos de um para muitos. Você pensa, nós tínhamos as comunicações de massa, onde muitas pessoas se sentavam à frente da televisão ou do rádio e recebiam a informação sem nenhuma interação. Hoje, nós temos a informação sendo produzida de muitos para muitos. Então, as pessoas hoje recebem a informação, produzem informação e transmitem informação ao mesmo tempo. Então, essa interação, essa produção de informação, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, a cultura digital, ela traz essa mudança que nós temos hoje no nosso dia a dia. Às vezes, olha só, hoje a televisão, ela passou a ser mais dinâmica. Você assiste, por exemplo, um Big Brother, você vota, você dá a sua opinião, você assiste o Criança Esperança, você vota, você interage ali naquele momento. Então, nós temos uma mudança. E essa mudança da cultura digital, ela está contemplada na Base Comum Nacional Curricular. Então, e o que é uma competência, né? A base, ela traz essa competência, é a competência 5. E ela tem a ver o quê? O que é competência? Competência é a capacidade de mobilizar para resolver um problema. A competência 5, que se chama Cultura Digital na Base Comum Curricular Nacional, ela tem a ver com o que ela propõe? Ela propõe compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. De que forma? Né? De forma crítica, significativa, reflexiva e ética. E qual é a sua aplicabilidade? Nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Por quê? Para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e criativa. Então, a cultura digital, ela prevê a alfabetização digital. O que é alfabetização digital? É utilizar de forma básica as tecnologias da informação e comunicação. Então, utilizar diferentes tecnologias para se comunicar e realizar atividades básicas do cotidiano, né? Tipo, acessar suas redes sociais, acessar o banco digital e etc. Compreender o hipertexto e as diferentes possibilidades de leitura não linear. Agora, nós temos um mundo onde você pode ler e não precisa ler de forma linear. Você pode, a partir de um texto, você pode acessar uma imagem, você pode ir para um outro texto, voltar para aquele texto. Então, isso é o hipertexto. Okay. Além disso,
o letramento digital, ele prevê a questão de utilizar tecnologias para acessar e produzir informações. Então, para isso, você precisa compreender o processo de uso e produção de informações na sociedade da cultura digital, analisar de forma crítica os conteúdos acessados e produzir conteúdos bons e confiáveis. Ou seja, isso aqui nos remete a pensar na replicação de informações. Você não pode pegar uma informação e sair replicando, como acontece nos casos das fake news. Então, é importante toda a informação que você recebe, você analisar de forma crítica para poder passar à frente e também produzir informações e conteúdos que sejam confiáveis, que sejam acessíveis às pessoas, mas que produzam, que tenham um conhecimento bom, não é? Então, além disso, nós temos a ver com o domínio. O domínio é incorporar as tecnologias digitais nas atividades diárias e no processo de aprendizagem. Para isso, você precisa utilizar a tecnologia para solucionar problemas e produzir informação individual ou coletiva. Então, nessa questão, produzir conhecimento. Então, na sala de aula, no dia a dia, nós precisamos utilizar tecnologias para que os nossos alunos eles possam produzir conhecimento de forma coletiva e individual a partir dos conteúdos que são apresentados na sala de aula, através dos componentes curriculares pelos professores. Então, ensinar na cultura digital prevê o quê? A escola precisa atender às demandas da cultura digital, precisa implementar o uso de tecnologias no fazer pedagógico e desenvolver práticas pedagógicas inovadoras. E aí, para isso, nós temos o quê? As tecnologias, os inúmeros aplicativos que nós temos no dia a dia. E aí nós vamos pensar uma coisa, Rose. Como é que nós podemos trazer isso para dentro do novo ensino médio? A cultura digital no novo ensino médio, a partir do que está previsto na base comum curricular, né? E na proposta do novo ensino médio. Como isso acontece no novo ensino médio? Exatamente. E pensando nisso, pensando neste mundo envolto em tecnologia, envolto na cultura digital, envolto nesse mundo digital que os nossos alunos vivem, nesse cotidiano envolto em memes. Os nossos alunos estão vivendo nesse mundo de memes. Você já ouviu por aí, por exemplo, o Bartô? Sim. Esse bolinho que está famoso, você já ouviu aí alguns memes que ficam populares, assim? De repente, do nada, os nossos alunos estão falando e reproduzindo aquelas falas, aqueles memes que eles ouvem na internet. Por exemplo, professora, a prova vai ser em dupla? Sim, você e Deus. Como é que... Nós estamos vendo o tempo todo uma série de situações dentro de casa, com os nossos filhos. Os nossos alunos reproduzem isso o tempo todo na escola e a escola não poderia, de forma nenhuma, se fazer alheia a isso. De forma especial no ensino médio, onde esses nossos alunos manipulam essa tecnologia o tempo todo. Então, para isso, o ensino médio, a nova proposta do ensino médio, trouxe uma unidade comum curricular chamada Cultura Digital. E ela está presente aí no novo ensino médio. E quais são as propostas dessa temática? Nós vamos ver isso agora. A cultura digital, ela veio e está sendo ofertada em todas as modalidades. Ela está sendo ofertada para o ensino parcial, ou seja, aquele ensino diurno. Ela está sendo ofertada no noturno. Ela está sendo ofertada nas escolas bilíngues e ela está sendo ofertada também nas escolas de tempo integral. Então, ela é chamada uma UCC, uma Unidade Comum Curricular, que faz parte das
agora em 2022, ela está dentro dos itinerários formativos. Então, para que a gente compreenda, os itinerários formativos, eles estão ali na parte flexível que o novo ensino médio trouxe de novidade, vamos dizer assim. Ele traz uma carga horária bem grande, bem maior do que nós tínhamos antes, essa parte flexível. E então nós temos os projetos de vida, os projetos integradores, a cultura digital, a educação financeira, fiscal e empreendedora e os estudos orientados, onde, dependendo da modalidade, da oferta que a sua escola oferece, se ela é parcial, que eu digo é quando é só meio-dia, só de manhã, só de tarde, se ela é noturna, se ela é de tempo integral, se ela é uma escola bilíngue, ela oferece uma ou mais dessas UCCs. Mas no caso da cultura digital, ela está em todas elas. Olha que interessante. Então a cultura digital está aí, nessas UCCs. E olha a ementa que nós temos da cultura digital, como ela é uma ementa rica. A ementa diz o seguinte, que esta UCC tem a finalidade de levar o estudante a estabelecer as interações humanas mediadas pelo uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, impulsionando a compreensão de conceitos de proteção digital, uso seguro de espaços virtuais, porque sim, os espaços virtuais também oferecem alguns riscos, então a gente tem que trabalhar essa questão da segurança desses espaços virtuais, cybercultura, cultura digital, gamificação, revolução digital, porque nós estamos, já vemos lá, estudávamos na escola aí Revolução Industrial, hoje nós estamos passando pela Revolução Digital, desenvolvendo o uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes, compreendendo o impacto das tecnologias na vida das pessoas e a sua interferência na tomada de decisão consciente, colaborativa e responsável no meio digital. E aí você pode pensar assim, mas foi criado de onde? O Amazonas criou essa UCC de onde? Se nós formos analisar as competências gerais da BNCC, nós vamos ver lá na competência 5 da BNCC que ela já previa. A competência geral da BNCC número 5 dizia assim: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas, exercer protagonismo, olha aí as metodologias ativas falando do protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, já estava previsto na BNCC que se desenvolvesse esta competência que agora a cultura digital apresenta-se em forma de unidade comum curricular, certo? Além disso, além das competências, porque nós trabalhamos agora com competências e habilidades, nós temos as habilidades socioemocionais, certo? Então, nas habilidades socioemocionais, nós temos algumas habilidades socioemocionais que já tratavam disso. A habilidade 1, socioemocional, fala sobre refletir sobre a internet e o valor das relações reais e virtuais, construindo uma postura crítica, autoconfiante e empática. A habilidade 2 também trata. Se você analisar a habilidade 2, vai ver que ela também está tratando de cultura digital. Olha, exercitar o respeito à diversidade, expressando sentimentos e emoções, preservando o convívio social e o respeito pelo outro em ambientes virtuais. Então, a segunda habilidade socioemocional também trata de cultura digital. Vamos ver a terceira habilidade socioemocional. A terceira habilidade socioemocional, ela fala sobre atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. E nós sabemos que hoje existem muitas relações
que em grupo, inclusive, que acontecem no mundo virtual. Então, é uma habilidade a ser desenvolvida também pela cultura digital. Vamos ver a quarta habilidade. Experimentar e criar coisas novas, mobilizando os recursos criativos e artísticos na utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação. Ou seja, estamos novamente falando das habilidades socioemocionais da cultura digital. E a quinta habilidade, que fala sobre fazer escolhas acertadas com foco nos estudos acerca da segurança na internet e da cultura digital, organizando o tempo e planejando o uso responsável de ambientes virtuais. Ou seja, nós temos aí 5 habilidades socioemocionais que nós precisamos trabalhar no novo ensino médio e que estão diretamente relacionadas quando você trabalha a UCC Cultura Digital. Certo? Então veja como é interessante o trabalho desta UCC dentro do novo ensino médio. Mas o novo ensino médio não é somente trabalhar habilidades e competências. Nós precisamos explorar eixos estruturantes. E quais são os eixos estruturantes que são trabalhados? Dos 4 eixos estruturantes que nós temos, quais são os eixos que essa unidade comum curricular Cultura Digital explora? Veja bem, será que nós conseguimos enxergar cultura digital dentro do primeiro eixo, investigação científica? Veja bem, investigar e analisar a organização, o funcionamento ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-as no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Ou seja, nós estamos trabalhando o eixo investigação científica dentro da cultura digital. É só esse? Será? Temos mais? E processos criativos? Será que trabalhamos processos criativos? Vamos lá. Selecionar e mobilizar intencionalmente em um ou mais campos de atuação social recursos criativos de diferentes línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, para participar de projetos ou processos criativos. Ou seja, estamos aí com o segundo eixo, que são processos criativos. Mas eu falei que eram 4 eixos. Será que temos mais algum eixo? Terceiro eixo, mediação e intervenção sociocultural. Olha lá, identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas de linguagem. Bom, logo aqui no começo do nosso programa de hoje, a Estrela falou sobre cultura. E falou que cultura digital é também uma cultura. Então, logo, essa questão sociocultural está extremamente envolvida em cultura digital. Então, faltou somente um eixo, que seria o empreendedorismo. Será que cultura digital fala de empreendedorismo? Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo, estaríamos ligados aí ao 4º eixo estruturante do novo ensino médio, que é o eixo do empreendedorismo. Ou seja, a cultura digital, ela é uma unidade comum curricular que consegue perpassar pelos 4 eixos estruturantes do novo ensino médio. Porque se tem algo também que hoje perpassa pelo empreendedorismo, é a questão das redes sociais, é a questão das mídias, ou seja, há aí todo um nicho empreendedor que envolve esta questão das mídias, né? Nós já não podemos pensar em divulgar, em empreender, sem que a gente consiga deixar de lado essa questão das mídias, não é isso, Estrela? Sim, Rose. Estrela tem uma novidade hoje. Qual? Hoje nós vamos estrear aqui no Formação em Pauta o nosso mascote.
Mascote do Cepan Digital? Exatamente, que é o Cepanzinho. O Cepanzinho vem aqui hoje para trazer para a gente algumas perguntas. Ele é um camaradinha muito do curioso e andou investigando aí quais são as curiosidades sobre cultura digital que andam na boca do povo. E ele, como muito curioso que é, resolveu vir aqui fazer perguntas para a gente. Então eu apresento para você hoje o Cepanzinho. Quais as características da cultura digital? Que interessante, né? Pode repetir a pergunta? Gostei. Quais as características da cultura digital? Interessante, né, Rose? Sim, as características da cultura digital. Como já falei desde o início, ela tem a ver, uma das características é o uso da internet. É a divulgação da informação de muitos para muitos. Essa questão do trabalho coletivo, né? E isso tem a ver com a questão da cultura digital. Então, uma das características dela é essa questão, o uso intensivo da internet. Toda a produção, ela está sendo produzida diariamente e transmitida através da internet, nas redes sociais, nas mídias digitais, no dia a dia. E aí, Cepanzinho, tem mais alguma pergunta? Quais benefícios a cultura digital pode trazer para a aprendizagem dos alunos? Tô achando que esse Cepanzinho já foi professor. Muito interessante essa pergunta, né? A cultura digital ou as tecnologias digitais, elas podem ser utilizadas para incentivar o protagonismo dos alunos no sentido de pesquisar e produzir conhecimentos. Então, ela vem nesse sentido, ajuda, né? Então, você não precisa mais ter aquela sala de aula em que só o professor transmite conhecimento. Agora, com o uso das tecnologias, dos aplicativos, podemos incentivar o protagonismo para que o aluno ele pesquise, busque informações e produza o conhecimento sobre a temática tratada na sala de aula. Sem contar que a sala de aula passa a ficar mais próxima do cotidiano do aluno que já vive neste mundo mais envolto em tecnologia, mais envolto nessa cultura digital. Porque se nós pensarmos nesse aluno que não tem uma distorção idade-série, ele é um aluno do nosso ensino fundamental e médio que já cresceu envolto aí nesta cultura digital. Ele já é um nativo digital, então para ele já está muito mais fácil, muito mais próximo do seu cotidiano e a escola não se afasta tanto do seu cotidiano. Sim, e aí a escola ela se torna mais dinâmica, a sala de aula se torna mais dinâmica e isso incentiva muito e torna o aluno ativo, aquele aluno pesquisador. Você imagina esse aluno que pesquisa, que produz conhecimento, quando ele chegar no ensino superior, não é? Então ele não vai ter dificuldades mais de buscar o conhecimento, de produzir conhecimento ali, né? Porque ele já vem sendo incentivado desde a sua formação inicial. Muito bem. E aí, seu curioso, quer saber mais alguma coisa? Quais benefícios a cultura digital pode trazer para os processos pedagógicos? Agora ele quer saber dos processos pedagógicos. Acho que não era professor, não. Eu acho que tem um pedagogo aí. Então, Estrela, para os processos pedagógicos. Gente, nos processos pedagógicos, não é? Como eu disse, utilizar as tecnologias para tornar a sala de aula mais dinâmica. Então, o professor ele pode também atender às necessidades dos alunos, ele pode levar a sala de aula para além da sala de aula física, então ele pode usar tecnologias para quê? Para produzir conhecimento, para deixar material ali para que os alunos fora da sala eles possam se apropriar, não é? E aí a gente pode utilizar inúmeras dinâmicas para quando este aluno chega na sala de aula, ele não está naquele processo ainda de que eu preciso estar
dando conhecimento para ele, achando que estou passando conhecimento, né? Então, nesse momento, com a utilização de tecnologias, o professor, ele se torna o facilitador, ele já vai instigar. Então, nesse momento, o aluno ele vai ter muito mais produção, ele vai produzir mais, ele vai ter muito conhecimento para trocar ali. Então, a sala de aula, a sala de aula física se torna espaço de troca de informações. Sem contar que vai enriquecer todo esse processo dentro da sala de aula, porque se aí há 10 anos atrás, quando eu ia ministrar uma aula explicando seno, cosseno, eu dizia, imagine um prédio, vamos imaginar que a pessoa está à distância tal. Eu paro de falar imagine e eu digo simule. Sim. Eu uso um aplicativo, eu uso um software para simular. Então, eu deixo de imaginar e passo, então, a simular situações. Paro de imaginar e passo a simular. Isso também é uma vantagem que eu consigo trazer para dentro da minha ação pedagógica enquanto professora, certo? E você colocou uma questão muito interessante. Hoje, com o avanço da tecnologia, a disposição de tecnologias na sala de aula, no dia a dia, é importante que o professor use essa tecnologia de forma dinâmica, não para repassar conhecimentos, mas utilizar, por exemplo, ele pode criar um grupo no WhatsApp para discutir um tema que foi abordado na sala de aula. Por isso que eu digo que a sala vai para além da sala de aula física. Ele pode, por exemplo, utilizar o Google Sala de Aula, que está disponível lá no nosso e-mail, né, no e-mail da Secretaria de Educação. O professor pode utilizar essa tecnologia para colocar material ali para que os alunos possam produzir. Ele pode utilizar também essas tecnologias dos aplicativos do Google para quê? Para que ele possa criar textos coletivos, produções coletivas com seus alunos, discutir um tema. Então, isso torna muito interessante a sala de aula, torna o processo pedagógico dinâmico. Muito bem. Então, Cepanzinho, tá bom ou ainda tem mais perguntas, seu curioso? Uma escola com os processos administrativos informatizados pode ser considerada uma escola participante da cultura digital? Eu agora acho que o Cepanzinho não era nem professor e nem pedagogo, é diretor. Ele está querendo saber a respeito dos processos administrativos. Se a escola, todo o setor administrativo está informatizado, ela é uma escola participante da cultura digital? Sim, sim. Né? Nós vamos dizer que na parte administrativa, nos processos administrativos, ela está antenada na cultura digital. Mas aí nós precisamos ver no processo pedagógico. Será que no processo pedagógico os professores estão utilizando as tecnologias para melhorar a prática do dia a dia? Estão usando tecnologia para incentivar o protagonismo dos alunos? Né? Então nós precisamos saber disso, mas a priori ela é sim, ela está participando. Isso, ela deu o primeiro passo, vamos dizer que ela deu o primeiro passo, não é isso? Mais alguma perguntinha, Cepan? Como a cultura digital auxilia na gestão escolar? É gestor, é gestor. Então, eu penso que a cultura digital auxilia a gestão porque ela permite ao gestor tornar mais próxima a sua gestão. Por exemplo, o gestor, ele pode, utilizando da cultura digital, se aproximar dos pais, da comunidade escolar, né, dos professores. Então, ele pode utilizar diversos aplicativos para tornar um gestor mais próximo da comunidade escolar. Também pode usar a tecnologia para se aproximar da comunidade que está no entorno da escola, entendeu? Então, a tecnologia, ela
traz inúmeras possibilidades para que o gestor tenha uma gestão mais próxima, mais dinâmica, mais próxima ali de todos que estão no entorno e também da comunidade. Né? Sim. Mais participativa, porque hoje nós temos aí inúmeros aplicativos que a gente pode trazer mais rapidamente a opinião da comunidade escolar, dessas comunidades de aprendizagem, para dentro da escola. Então, eu consigo saber mais rapidamente do número maior de pessoas, até nas tomadas de decisões da escola e na divulgação daquilo que está acontecendo dentro da escola para todo o entorno dessa comunidade escolar. Então, eu acredito que a cultura digital, nesse aspecto, ajuda muito. E aí, é aquilo que você falou, torna mais participativa. Você traz para junto da escola, para dentro da escola, aí nós temos aquela expressão de derrubar os muros da escola, reduzir os muros da escola para que a comunidade ela se sinta parte da escola, porque a escola ela tem que ser parte da comunidade onde ela está instalada. E nesse sentido, o gestor, como você falou, ele pode se comunicar melhor, ter mais esse feedback da comunidade para dentro da escola e da comunidade escolar. Por exemplo, ele pode ter uma linha direta com os pais dos alunos, não é? Para discutir as questões da escola, a questão dos pais e mestres, né? Vamos lá, trazer para dentro. Muitas vezes um pai, ele não tem possibilidade de ir naquela reunião de pais e mestres. Já aconteceu com você, Rose? Ixi! Mas se a escola ela tem um canal aberto, se ela tem uma tecnologia que permite isso, então esse pai não precisa se preocupar, ele pode interagir a partir desse canal. Então isso torna a gestão mais participativa, mais aberta, mais dinâmica para quem está ali participando da escola. Muito bem. Olha, Cepanzinho, você está muito perguntador. É só mais uma e aí já tá bom por hoje, tá bom? Você já, para quem chegou hoje, já está querendo sentar na janela, não é isso? Então só mais uma e já pode ir. Qual a importância de aliar a cultura digital à educação? Aí ele só porque era a última, ele resolveu arrasar. A importância de aliar a cultura digital, então todo esse nosso ambiente envolto à cultura digital, à educação. Então, qual a importância, né? Toda, né? É muito importante a escola estar antenada na revolução em que está acontecendo. Então, hoje nós vivemos a revolução da comunicação que diz respeito à cultura digital ou à cybercultura, como denomina Pierre Levy. Então, é importante que a escola participe desse momento, que ela traga essa tecnologia para dentro da escola, para os alunos, para os professores, para que ela não fique alheia do que está acontecendo. Então, por exemplo, se a escola ela não usa as tecnologias ou ela não busca trazer as tecnologias para a questão pedagógica, para os processos administrativos, ela vai ficar alheia. E como é que eu vou formar, Rose, um cidadão para atuar nessa cultura digital, nesse mundo altamente digital, se eu não participo, se eu estou alheia a tudo isso? Se nós vemos que ao redor da escola todo mundo respira tecnologia, como pode a escola não respirar isso também, se ela é a produtora do conhecimento, se ela é que traz tudo isso, que traz o cidadão para esse mundo? Então, ela tem que participar sim, ela tem que trazer, ela tem que se aliar. E existem inúmeros programas que estão sendo trazidos, que estão sendo proporcionados à escola para que ela possa se inserir nesse mundo digital. Muito bem. Muito obrigada, Estrela. Obrigada também a você, Cepanzinho. Já chega por hoje porque você já perguntou demais. E também muito obrigada a você que nos acompanha aqui no nosso programa Formação em Pauta. É sempre um prazer tê-los conosco aqui no Formação em Pauta com o Cepan. Nos aguardamos e nos encontramos em breve em mais um programa Formação em Pauta.